primeira coisa que a gente tem que pensar quando a gente vai falar de pesquisa clínica é que a gente tem as pesquisas clínicas observacionais e experimentais. Como observacionais, a gente tem principalmente os estudos coorte e os estudos transversais. Como experimental, que eu vou atuar, então tá, esses observacionais já têm os mesmos viés da clínica, então eu não posso usar para traçar a intervenção. Qual é a eficácia de intervenção? Estudo observacional não traça a eficácia de intervenção. Isso é um erro comum e que não pode acontecer, tá? Entre os estudos experimentais que eu vou fazer uma intervenção, eu vou agir no cotidiano daquele voluntário, a gente tem os estudos de casos, as séries de casos, os ensaios controlados não aleatorizados e os ensaios controlados aleatorizados. Só esses quatro podem falar de eficácia. Mesmo assim, a gente vai ver que eu elenquei os 3 primeiros aqui, mas estabelecer eficácia mesmo, só o último. A gente vai ver por quê. Então, se eu pego o estudo de caso, que eu vou pegar um paciente, fazer a intervenção nele e ver o que acontece com ele depois, eu estou sujeito a todos aqueles vieses que a gente já tinha conversado no começo. O curso clínico, a regressão à média, o efeito Hawthorne, o viés de memória, o efeito placebo. Mesma coisa acontece com a série de casos, que eu vou pegar, por exemplo, uns 5 pacientes e vou fazer o tratamento e ver o que aconteceu com eles depois. Eu vou ver só o pré e pós-intervenção, em um grupo ou uma pessoa apenas. Com isso, eu só consigo ver mudança de desfecho. A mesma coisa da observação clínica, tá? A gente tem os ensaios controlados não aleatorizados, que aí já tem 2 grupos, controle e intervenção. No entanto, como o próprio nome já diz, a alocação para os grupos de tratamento não é aleatorizada. Com isso, a gente tem um grande viés de alocação, tá? E, por último, a gente tem os desenhos de estudos que realmente falam de eficácia de intervenção, que são os ensaios controlados aleatorizados e as revisões sistemáticas de ensaios controlados aleatorizados, tá? Se a gente pegar um ensaio controlado não aleatorizado, a gente vai ver que, por exemplo, aqui, eu tenho várias pessoas jovens e vários idosos. Como isso é feito de qualquer forma, eu vou escolher ali quem vai para tal grupo, para um grupo ou para o outro, eu posso simplesmente colocar aqui no grupo intervenção mais jovens e no grupo controle mais idosos. Pela lógica da maioria das intervenções, o grupo que tem mais jovens, ele vai melhorar mais do que o grupo que tem mais idosos, pelo menos na maioria dos casos, tá? Então, é altamente sujeito a viés de alocação. A alocação é do jeito que eu bem entendo, tá? Com isso, a gente tem esse esqueminha aqui do carro. Eu tenho uma competição que eu quero ver quem chega primeiro, mas o grupo lá que é representado pelos jovens, ter mais jovens, ele sai à frente do grupo controle. Então, assim, a lógica é que ele chegue primeiro, mas ele saiu à frente. Então, isso é desbalanceado, tá? O que a gente vai buscar? A gente vai buscar uma forma que os 2 grupos saiam do mesmo ponto, tá? Eles vão começar em pé de igualdade e aí a gente vai ver aqui na linha de chegada quem chegou primeiro. Com isso, a gente tem os estudos controlados aleatorizados. Que o que acontece? Eu vou simplesmente, geralmente a gente faz é feito com Excel, ou pode ser com a moeda, vai ser ao acaso, alocado, um sorteio, se o participante vai para o grupo controle ou para o grupo intervenção. Quando a gente faz dessa forma a alocação aleatorizada, se eu tiver um N amostral, uma quantidade de pessoas adequadas, eu vou garantir que os 2 grupos são iguais,
tá? Agora, se eu tiver um N muito pequeno, aí nem a alocação pode garantir isso, tá? Mas se eu tiver um N, se o estudo tiver um N adequado, os dois grupos serão iguais. Então, eu vou mostrar aqui para vocês qual que seria o esquema de um estudo controlado e aleatorizado, tá? Eu tenho uma população, peguei aqui a amostra. A minha amostra é uma parte da população, tá? Peguei a minha amostra, vou fazer o sorteio, tá? Metade vai para o grupo intervenção, metade para o grupo controle. Os dois começaram aqui, eu vou fazer uma intervenção para ver a eficácia da atividade física, por exemplo, na redução de peso. Os dois grupos começaram com a média de peso de 120 quilos. Eles são iguais no baseline, tá? Durante, então, aqui o tempo de atividade, de intervenção, o grupo intervenção vai passar pela atividade física e o grupo controle vai permanecer com sua vida diária, tá? No final, eu vou comparar esses dois grupos. Por exemplo, aqui o grupo controle tem uma média de 90 quilogramas. O grupo intervenção, perdão. O grupo controle tem uma média de 110. Eu não posso pegar aqui e simplesmente falar, o grupo intervenção tinha 120 quilos, caiu para 90. Então, minha intervenção teve um efeito de 30 quilos, de redução de 30 quilos. Não, aqui eu estou vendo mudança de desfecho também. O que eu tenho que fazer é pegar aqui, comparar os dois grupos. Eu pego 110 do grupo controle, menos o 90 do grupo intervenção. Eu vejo que a diferença entre os dois grupos foi de 20 quilos. O meu efeito é 20 quilos, tá? Eu tive a intervenção à base de exercício reduziu 20 quilos quando comparado ao controle, tá? Esse é o meu efeito.